Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, de acordo com o sítio em que estiverem. Hoje é mais uma tarde no nosso podcast. É o David, vou conversar com os meus caríssimos convidados, o Ilídio Manuel. Boa tarde, Ilídio. Boa tarde, David, e Lívio, boa muito tarde, boa tarde. Olá, companheiros olá. de painel. Sim. E aqui o Joaquim Manuel, José, Joaquim José, assim certo, não é? Boa tarde aos companheiros de estúdio e os internautas que essa hora nos acompanham. Exatamente. Portanto, nós hoje vamos conversar essencialmente em dois tópicos que estão relacionados. Tem que ver com a questão da revisão pontual da Constituição, proposta legalmente submetida pelo Presidente da República, apresentado no Conselho de Ministros e depois formalmente na Assembleia Nacional. E o segundo tópico é quase uma resposta a isso, que é a conferência tripartida que aconteceu anteontem, aqui num dos hotéis de Luanda. Reuniu mais uma vez o trio, o UNITA de Adalberto, Bloco Democrático com Justino Pinto de Andrade e Abel Chavucovoco a representar o seu projeto político para já servir Angola. Vamos então começar com a questão da revisão pontual da Constituição. Aqui gostaria de obter dos meus convidados, em primeiro lugar, assim, de uma maneira muito geral, que apreciação é que fazem, não é? Seja a nível do timing em que essa proposta é apresentada, não é? Uma vez que houve uma reação da oposição dizendo que não seria o melhor momento, na medida em que estamos em período quase de pré-campanha eleitoral, né? Portanto, há essa reação logo que nós podemos também realçar, apesar de que a oposição e não só a sociedade têm vindo a exigir essa reforma da Constituição, mas a mesma sociedade, pelo menos franjas da sociedade e a própria oposição, reagir no sentido de considerar ser um timing não conveniente, se assim podemos dizer. Vou começar aqui pelo doutor, uma vez que é a primeira vez que está aqui conosco, que é a avaliação em que faz geral dessa proposta de revisão pontual da Constituição, doutor. A revisão pontual solicitada pelo Presidente da República, ela remete-nos a várias leituras. Há leituras políticas e aquelas leituras que são estritamente jurídico-constitucionais. Mas a principal leitura que se faz aqui é política, a julgar pelo momento em que ele requer essa revisão pontual da Constituição da República de Angola. Está a um ano das eleições, a renovação do mandato ou a sua substituição por um candidato da oposição. Do ponto de vista da visão política, não era conveniente propor uma alteração da Constituição sem que ele tivesse certeza. Quer dizer, mudar quase tudo para que tudo permaneça na mesma, não é? Acredito que o princípio seja esse, porque há uma série de armadilhas e também não acredito, se bem que algumas vozes, alguns constitucionalistas procuram, digo constitucionalistas e mesmo alguns fazedores de opinião, tentam passar a ideia de que o Presidente da República apresentou a ideia, mas que será o Parlamento a decidir, conhecendo-se o grau de subserviência política dos nossos deputados em relação à figura do Presidente da República. Eu acredito que já deve estar mais ou menos decidido e eles só vão levantar a mão como têm feito habitualmente. Estes são um dos fatores. Agora, há uma série de questões que nós temos que levar em linha de conta, que há aspectos importantes, muito importantes, né? Que são, por exemplo, a reforma, portanto, da própria CNE. Desde que foram institucionalizadas as eleições em Angola, elas sempre foram todas elas contestadas. Era a altura também de fazermos uma revisão, vamos ver afinal de onde é que está esse mal.
Porque nós também, o nosso processo, não é? Tem que ter credibilidade, não é? E tendo credibilidade, nós também temos que ouvir. Se o próprio Presidente da República diz que acata as opiniões de terceiros, ou que sei lá, coisa do género, também poderia acatar essas críticas, portanto, que têm sido feitas de forma constante, no sentido de nós podermos, portanto, fazermos uma revisão e que Angola, portanto, parta para umas eleições que sejam justas, livres, portanto, e que mereçam alguma credibilidade, portanto, a nível da África. Porque, de resto, do contrário, nós vamos ter sempre o mesmo processo, não é? Depois estas questões, por exemplo, das autarquias, que nós estávamos aqui a falar, e que não se sabe bem, não há um timing. E tudo isso levanta suspeitas, eu não acredito, e sempre disse, levantou-me suspeitas, não sei se há mesmo vontade de se realizar as autarquias, ou se elas, caso venham a ser realizadas, mas naquele princípio da tal geringonça eleitoral que seria, portanto, misturar as gerais, as presidenciais e autarquias todas, portanto, numa só confusão, portanto, e que isto muitas das vezes pode não refletir a realidade, conhecendo-se aquilo que nós já estamos, né? Os nossos processos eleitorais nunca foram daquelas formas transparentes, e nós temos com os cadernos eleitorais, depois a questão dos nomes, esta questão toda, aquela confusão toda que se gera, não é? E que isto sempre levanta, portanto, e nunca corrigimos. Cada ano ou cada ciclo eleitoral, portanto, as eleições são cada vez piores, não é? Quando deveriam ser uma forma de melhorar aqueles erros anteriores, não, há uma tendência mesmo, e acredito que isso deve-se estar a fazer de uma forma intencional, no sentido de se criar essa confusão toda. Pronto. Esses são aspectos que nós temos. Agora também, embora nós eu vou dar aqui só uma chega relativamente ao que o Joaquim estava a dizer, nessa questão desta futura revisão constitucional, em que se fala do tal dito poder consuetudinário e do direito positivo, não é? Portanto, que isso não me parece-me haver aí uma confusão. Mas convém ter em linha de conta que o regime defende um sistema híbrido. O sistema híbrido que seria quê? Portanto, nas tais assembleias municipais, não é? Teríamos um poder que seria eleito, né, os vereadores eleitos nas eleições, e depois teríamos os sobas que representariam, quer dizer... Tipo uma bicameral. Quer dizer, isto sim, seria um sistema, quer dizer, mas os sobas e nós conhecemos como é que os sobas são politicamente manipuláveis, não é? Que eles são indicados, porque nós já perdemos aquela tendência de eles serem indicados pela linhagem, portanto, com hereditária. Consanguinária. Hereditária? Sim. Hereditária. Pela linha matriarcal. Sim, linha matriarcal. Sim, que é o nosso princípio, não é? Okay. Porque o sangue, portanto, sobrinho. É que inspira, portanto, sim. É que dá confiança, não é? O princípio é este, né? Pronto. E isto tudo iria desembocar também naquilo que nós iríamos ter. Portanto, teríamos a figura do autarca, que era eleito, e depois teríamos o governador, que é indicado, não é? Agora, em termos de competência, isto também iria gerar um outro conflito de competências, porque não me parece ser inocente esta proposta, tanto na mesma Câmara eles misturarem, portanto, aqueles autarcas que são eleitos e os sobas, não é? Portanto, que são indicados, não é? E conhecendo-se da maneira como é que... Aliás, ultimamente estamos estado a gerar uma série de confusão. Temos uma população de soba que à volta aí dos 40 mil sobas. 40 mil sobas? Não, 40 mil sobas. 40 mil sobas. Grande parte são fantasmas. Sim, e tanto mais que... E paradoxalmente, há determinados municípios onde há mais sobas do que agentes da polícia. E que absorvem uma massa mesmo. Então, como é que vês política, assim, nosso politólogo da mesa, como é que aspectos políticos mais relevantes encaras nesse contexto de apresentação da proposta de revisão pontual da Constituição? Olha, já discuti algumas vezes esse assunto, não é? Desde a semana passada, portanto, uma revisão constitucional é um momento político de grande referência, de grande relevância. Embora em Angola se esteja a ignorar elementos fundamentais, um país africano com elementos culturais, sei que você não gosta de dizer, próprios, onde não se teve a oportunidade, tal como disse o mais velho, a priori, de discutir o documento a este nível, referendá-lo, que seria a melhor forma de ser mais aceita. O referendo ainda é proibido, constitucionalmente, não é? Quer dizer, está a ver?
Que não deve ser. Sim, sim, Há sim, uma sim. contradição entre princípios da própria Constituição e a proibição expressa. Absolutamente. Absolutamente. Então, Uma democracia que proíbe o referendo, né? quer dizer, é tudo bem democracia. Uma democracia que E proíbe a fiscalização porque proíbe, nesse caso, o poder assenta na vontade do povo. Essas Não, contradições e fala estão de na democracia Constituição. participativa, não? E Em representativa. princípio, né? Só participativa, não representativa. Porque, por não termos tido uma discussão exaustiva deste documento, hoje temos problemas de assimetrias, de entendimentos, de situações de conflitos intergeracionais, por um lado, e intrarregionais, que podem surgir por causa desse desentendimento. Portanto, vimos a forma como o rei do Bailundo reagiu diante da situação que o puseram como rei réu. Ele foi praticamente condenado. Portanto, a reação de um rei, de um soberano, num país que tem esse tipo de histórico, não foi tido em conta na Constituição. Há um colega, um politólogo, que disse que a nossa Constituição foi aprovada diante do incidente democrático, porque não estavam representados no dia da sua aprovação todas as forças vivas em termos de representação, digo, no Parlamento. O documento não foi discutido, quer dizer, o debate nunca foi amplo, houve sempre uma vontade implícita, sobretudo do MPLA, em impor a sua vontade, e parece que conseguiram, e foi esse documento que depois foi aprovado. Parece que não tinham coro para fazer. Portanto, quer dizer, o facto de não termos discutido a questão a esse nível, esta será uma oportunidade de fazer correções a mais alto nível, para tentar regulá-la ou aproximá-la aos interesses dos angolanos. A entrevista do senhor ministro de Estado na TPA... Que por acaso é jurista, né? Sim, e foi mais ou pelo menos formado em Direito, pois, né? mas agora, o que pareceu foi mais uma conversa de todos os amigos. Como disse a minha amiga, faltou apenas uma garrafa de vinho aí, que é para melhorar. Porque ele disse algo que eu achei interessante, depois também desliguei-me da televisão, porque perdi interesse, porque se saí, entendi que daquela laranja não sairia sumo nenhum. Quando ele diz que se discutisse a Constituição profundamente, vamos alterar a sua forma. Quer dizer, eu achei isso bastante estranho e difícil de perceber, sobretudo para alguém que estudou Direito. Não estou a pôr em causa os seus conhecimentos, obviamente, mas fiquei preocupado em ouvir isso. Ele diz que não se pode ir tão profundo, iria alterar a forma, e se calhar teremos de fazer um outro documento. Bem, se é um outro documento, mas que qual é o problema? satisfaça o interesse dos angolanos, que seja. Está bem, mas isso é só mais uma prova de que a Constituição foi forjada no sentido de garantir a manutenção do MPLA no poder. Absolutamente, absolutamente. E que agora, portanto, estes são os pequenos arranjos, mas desde que não ponham em causa. portanto, E o que eu percebi, a partir daquele momento, chamei os meus para continuar a ver a novela que os proibiram fazer e pus-me a cama dentro. Portanto, mas já é uma questão política, só para tu querer que me comentasses, não é? Sim. É que, por um lado, algumas pessoas estão a dizer que, por exemplo, em termos políticos, a oposição, não é? Que foi apanhada com as calças, como se diz? Na mão. Com as calças na mão. Essas pessoas acham que é estranho que a oposição, e não só, que tanto queriam que isso acontecesse, e quando isso acontece, estão novamente contra. Tá bem, mas eles estavam num outro contexto. Hoje, é o que num estás a outro ver. contexto. Há um não ambiente se político esperava. externo e há um ambiente político interno. Sente-se à vontade, está bem? Porque a tua questão é bastante interessante. A oposição, em vários momentos, a sociedade civil também, em vários momentos, apresentaram propostas de alteração com elementos concretos e que são discutíveis e que alteram o funcionamento do nosso país. Apresentaram. No encontro em que o presidente Adalberto Costa Júnior esteve com o presidente João Lourenço, apresentou um documento. Na conferência da imprensa, no mesmo dia, acho que foi à tarde, ele apresentou novamente esse documento. Portanto, houve momentos que o presidente João Lourenço não esteve disponível para o efeito e disse publicamente que não, temos o melhor documento do mundo e não adianta alterá-la. O assunto mais recente, o secretário para a informação do MPLA, há 2 meses ou há 3 meses, disse que não passava para a cabeça do MPLA fazer uma alteração constitucional. O próprio homem do gradualismo, o senhor ministro de Estado. Lourenço também disse. Sim, portanto, o MPLA não sabia disso. Acho que só o presidente João Lourenço é que tinha em mente uma alteração constitucional. Outro ponto, o ambiente político interno no MPLA e externo, extra-MPLA, está tão tenso que obriga o presidente João Lourenço a fazer algumas manobras para poder encontrar uma zona de conforto e melhor gestão do processo político. E ele entende
que é preciso blindar-se e afastar por via da Constituição algumas figuras que põem em causa o seu poder. A questão, por exemplo, da inegibilidade e impedimento, a questão da nacionalidade, essa questão do gradualismo e mais algumas, portanto, que conformam aqui mais uma manobra política de facto e que apanha de facto a oposição, mas como é? Sempre disse que não queria. Agora diz que quer, mas traz coisas que não são substanciais, portanto, não são, digamos, essenciais estruturantes. Ora, ali, e mais, no final do seu primeiro mandato, sem definição, se vai passar, como disse o Joaquim e bem, no próximo pleito, tem um congresso altamente fraturante à partida. Portanto, tudo isso é mais uma questão política do que jurídica. Aliás, a questão jurídica blinda os políticos, sobretudo os regimes autocráticos, que é o caso do MPLA. Diga-me uma coisa, doutor, só uma curiosidade, mesmo só para esclarecer os nossos internautas. De facto, não é? Apresentada a proposta dos 40 pontos do presidente João Lourenço, legalmente, não é? Há um impedimento há um impedimento sobre o possível surgimento de qualquer outra proposta. Não há. É um documento, em princípio, é um documento aberto. Os deputados não se vinculam àquele conteúdo taxativamente. Têm toda a liberdade de introduzir novos elementos. Tudo depende do entendimento político e da força política no Parlamento. Se nesse caso o Parlamento está resolvido, provavelmente a maioria é o MPLA, obviamente. No Parlamento. A oposição, naturalmente, que vai tentar introduzir as suas ideias no documento, desde que não mude a forma e o espírito da proposta. O espírito da proposta. Ok. Aqui uma armadilha que se traz, que retira algum poder soberano ao Parlamento e o transfere ao partido ou à coligação do partido que vence as eleições. É a proposta sobre a substituição do vice-presidente da República e do presidente da República em simultâneo. Imaginemos que antes da tomada de posse haja algum impedimento jurídico que faz com que eles não tomem posse. A proposta transfere esta competência de substituição ao partido. E ganhar as eleições. Em contradição com o que está estipulado no número 2, no artigo 2º da Constituição da República de Angola. Não faz qualquer sentido, tanto do ponto de vista do direito, da ciência política, que seja um partido, em caso de impedimento da tomada de posse do seu vice-presidente, do presidente e do seu vice-presidente, que sejam eles a substituir-se ao soberano povo e a indicar esses dois indivíduos. Eu penso que será necessário que se discuta esta proposta com a devida profundidade para não representar mais um retrocesso como que está a ver com a retirada de soberania dos tribunais que não são superiores. Como eu disse inicialmente, a Constituição, essa proposta de lei não traz grande coisa, tirando algumas aberrações aqui, não traz grande coisa. Eu penso que é um mecanismo para poder aliviar o ambiente político que está muito tenso. Vai manter os deputados ocupados, entretidos durante algum tempo. O discurso político vai estar todo concentrado ali. O presidente da República fica um tempo mais à vontade, sem a pressão política atual, porque de fundo não traz nada. Eu acredito, um minuto antes de interromper, há uma informação que foi veiculada pelo jornal O Correio Angolense, em que fala-se de um documento secreto, portanto, que terá vazado para as redes sociais. Da Zimbo? Sim. Da Zimbo, né? Sim. Documento da Zimbo, né? Não, este documento foi mesmo elaborado a nível da cúpula do próprio MPLA. Sim, mas vazou, acho que parece que vazou para da Zimbo. Eu não sei se foi na Zimbo, mas... Pelo diretor... Não. Sim, pois, porque apontam, portanto, o homem da Zimbo, o Paulo Julião, como fosse, portanto... Deixou vazar. Portanto, quando eu te falo, Paulo, tu falas-me na Zimbo, dá-me a entender como se fosse instituição, mas eu estou a dizer, porque normalmente esse tipo de documentos, se são do conhecimento, se são do Paulo Julião, já não são repartidos, né? Eles são ultra secretos e daí que este documento tenha vazado. Mas era no sentido, portanto, deles criarem uma turba
de apoio, uma falange de apoio ao presidente João Lourenço, numa altura em que a popularidade dele está muito em baixo, então ele iria aparecer como o renovador, como alguém que, portanto, quis introduzir novos elementos no panorama. Por via dessa Constituição. Sim, por via então o tiro saiu pela culatra. Sim, sim. Esse debate fica anulado. Sim, fica anulado, porque não é preciso ter que esta imagem, não é, do presidente está muito desgastada. E então era necessário, portanto, revitalizar isso, e acredito que seja nessa perspectiva também. Agora, também pode ser que, para além disso, também é preciso conjugar as pressões externas. Também há uma tendência, também as expressões externas também não podem ser ignoradas nessa questão, sobretudo nessa questão que falou, portanto, do Banco Nacional, que é tais expressões do Fundo Monetário Internacional, e é necessário, portanto, dar uma outra imagem de alguma... pronto. O Ocidente também já chegou a uma determinada conclusão que essas maiorias, portanto, qualificadas e super absolutas, portanto, não estão a contribuir para a nossa democracia, não é? E é necessário, portanto, que se faça algo, ainda que... Arejá-la, digamos. Sim, arejá-la, dar um outro ar, permitir uma certa democracidade, né? Também é preciso ver que o nosso contexto é um bocadinho diferente, não é? Enquanto nos outros países, por exemplo, Moçambique, na Guiné-Bissau, São Tomé, que eles têm uma grande dependência mesmo do Ocidente. Do financiamento externo, sim. Pô, eles conseguem mais impor as suas regras em relação a nós, né? Nós ainda temos como se o petróleo, né, gravitasse no umbigo, à volta do umbigo dos nossos governantes, né? E ele tem aquela margem, portanto, de poderem contestar determinadas questões. Mas nós estamos numa situação de fragilidade económica em que já não temos a mesma margem de resistência como tivemos, por exemplo, em 2010, quando se negociou com o Fundo Monetário Internacional, que eles não conseguiram impor o seu programa, mas Angola tinha o seu próprio programa e eles praticamente tiveram que aceitar. Nós não estamos numa posição, neste momento nós estamos numa posição confortável. Mas isso é só para dizer que no meio, acredito que terá sido uma estratégia agilizada no sentido, portanto, de dar vida, portanto, o presidente, portanto, aquele período de graça. Mas isso foi uma coisa muito recente. Isto não é uma coisa pensada, digamos, há um ano atrás, não. Não Eu acho que deve ter sido 6 meses. 6 meses, mas sim, por quê? Sim, ou nem tanto. Portanto, é vermos a estratégia política e a gravidade da intenção política. O presidente Lourenço tem perdido grande parte da sua popularidade. Essa questão de Cafunfo só piorou. A primeira tripartida que aqui discutimos também criou naturalmente uma situação de fragilidade interna. Depois, o facto daquele elogio que não é elogio, portanto, há aqui um momento de alguma pressão sobre o Presidente da República e que desgastaram do que já estava. E era importante sair alguma coisa da cartola para tentar contrapor, entreter e dar espaço para ele ter fôlego. E é logo a Constituição. É para tanto mais assim, questão, estávamos aqui ainda a falar no princípio, o regresso ao culto de personalidade. Por exemplo, aquela intervenção do ministro Adão de Almeida, dizer que o único que conseguiu apresentar uma proposta concreta foi o presidente João Lourenço. Quer dizer, isso significa que ele está a passar um certificado de incompetência a 1/3 dos deputados do seu próprio partido. Quer dizer, que não foram capazes de articular. É preciso perceber que isso é mais a área do Olívio, mas nós às vezes vamos nos aventurar na área dele. Quer dizer, é o momento político interno. O presidente João Lourenço está sob forte pressão. O ambiente político interno, forte externo, pressão. sim. Há uma série de medidas tomadas por ele que prejudicaram interesses econômicos de muita gente. Vamos falar de combate à corrupção, né? Sim, a nível de combate à corrupção, a transparência, não é? A transparência de capitais. Exatamente. Essas medidas... Quantos generais perderam a exploração de diamante nas Lundas? Quantos políticos poderosos ficaram sem os seus garimpeiros nas Lundas? Aliás, é nesse sentido, talvez, que a vice-presidente, né, veio afirmar que os angolanos honestos apoiam o presidente João Lourenço, né? E onde é que são os honestos nesse caso? É uma grande pergunta. É um momento muito difícil para o presidente João Lourenço. Aquela pressão interna
interesses instalados que foram beliscados, foram postos em causa. Impérios econômicos desmoronaram-se, e ele tem essa pressão interna. E aqui fora tem a pressão da sociedade civil, tem a pressão dos partidos políticos, aqueles políticos que a cada dia que passa agigantam-se, e tem um povo com fome. O programa econômico do Presidente da República falhou completamente. Não há diversificação da economia. Não há resultados econômicos. Não há repatriamento de capitais. Mas para os observadores mais atentos, mesmo este tal combate à corrupção, à grande corrupção, que me parece foi um fracasso. Porque eu noto agora esta tendência de querer deslocar para o IGAI o combate à pequena corrupção. É uma das formas de justificar o fracasso. Sim. Por quê? Porque vamos lá a pressão. Não, o fracasso começou na lei do repatriamento voluntário de capitais. Mas agora, deixa-me só ainda acabar este raciocínio, porque eu acho que é um exercício inútil. Por exemplo, neste combate à pequena corrupção, porque a pequena corrupção ela cai por efeito bola de neve. Sim. Quando se começares a punir lá em cima, quando começares a encostar ministros, secretários de Estado, diretores nacionais, automaticamente o indivíduo que estiver cá embaixo, o elo mais baixo da cadeia da corrupção, fica com medo, não é? E não é preciso disparar 2 tiros lá em cima e cá embaixo, não. Isso só revela que lá em cima eles não conseguiram. E depois também houve, por exemplo, aquilo que se falou, não é, da própria Isabel dos Santos, do Luanda Leaks, não é, aquele impacto todo mediático que se deu e que depois se veio a concluir que, do ponto de vista jurídico, em sede de julgamento, aquilo, portanto, não constitui nenhuma prova. E depois é preciso ver que este tipo de processos são processos de natureza civil. E os processos de natureza civil levam o tempo que levam, não é? Depois aquela fase de recursos, não seria mais prático negociar com a Isabel dos Santos do que arrastar eternamente estes problemas pelo... Nesse caso ela teria de querer também negociar, não é? Sim, haja vontade. Havia muitos momentos em jogo, Os estrategas do Presidente da República que não souberam escalonar muito bem os vários momentos, os timings certos para cada passo. Mas por que diz isso? Para cada passo. Primeiro é preciso ver o contexto histórico da acumulação primitiva de capital. Há um processo sociocultural. Sociocultural. Quem tem as mãos completamente limpas para sair à rua e apontar dedos a quem? Não seria melhor conseguir um acordo político, conforme o Paulo Ganga dizia, um pacto de regime? Um pacto de regime. Ainda falando nesse aspecto aqui, desculpe lá ter que interromper. Por exemplo, o IGAI neste momento está seriamente preocupado com os pequenos corruptos que andam aqui. Não convém não esquecermos que o presidente José Eduardo dos Santos, antes de abandonar o poder, ele mandou arquivar todos os processos que tinham no IGAI. E são processos de grandes desvios de dinheiros. Porque é que se o presidente João Lourenço fez a desconstrução de muitas armadilhas que foram deixadas, porque é que o IGAI não abre estes processos? O IGAI, desarquivando esses processos, ele naturalmente sabe quem andou a desviar as grandes somas de dinheiro no país. E tem 2 modalidades. Até não vou pela modalidade de prender, mas há tal reintegração financeira. Sim. Eu tenho que encostá-los ao Tribunal de Contas. Só em caso de resistência deles não fazerem a devolução, então é que se evolui para a vertente. Mas o Tribunal de Contas não tem força para executar as suas decisões. Mas é uma forma de negociação. Bom sentente, só para ameaçar. Sim, mas só para ameaçar. Agora, como eu estava a dizer, começa a errar na lei do repatriamento voluntário de capitais. Foi uma lei com muito subjetivismo, sem questões concretas. Quem eventualmente estava na condição abrangida pelaquela lei ficou sem saber como devolver dinheiro, como repatriar. Chegou a ser regulamentada? Mas perdeu-se muito tempo. Pensou-se no rearranjo dela já no fim. Sim, e a opção era mais acertada. Depois vem o repatriamento coercivo de capitais. Temos que perceber que parte dessas fortunas estão fora da nossa jurisdição. Qual país do mundo vai permitir que sejam repatriados 3 bilhões de dólares que estão injetados na sua economia a gerar riqueza, a gerar emprego, a pagar impostos?
A experiência universal mostra-nos que todas as políticas dessa natureza fracassaram. Eu tive a ler alguma coisa a respeito disso. Os países que fizeram isso, o que teve mais sucesso agora é 30 e qualquer coisa por cento do valor. Foi Aliás, isso foi perceptível. Isso foi perceptível. Do valor, do valor na repatriado. visita que o presidente João Lourenço fez a Portugal, quando se falou nessa questão do repatriamento do capital, o primeiro-ministro António Costa teve logo cuidado de dizer, Foi não, mas isso claro. tem que ser feito Tem que com ser feito, cautela. claro. Naturalmente E ele sabia depois, o que é que nós isto estamos a poderia- pensar que, a nível da esfera internacional, tudo se resolve como aqui com a nossa PGR. Que acordos bilaterais, multilaterais, nós temos de cooperação judiciária. Primeiro seria necessário fazer um trabalho de fundo a nível da diplomacia, conseguir acordos com esses países onde estão domiciliadas as grandes fortunas angolanas, ter essa garantia jurídica e só depois começar os processos internamente. Só para acrescentar, Desculpa, só. Há mais dinheiro angolano em Miami do que em Portugal. Exatamente, eu queria falar sobre isso, porque tá quando Augusto vendo? teve tempo, não, na altura era ministro das Relações Exteriores, com o Michael Pompeo, nos Estados Unidos da América reconheceu que há mais dinheiro em Miami do que em Portugal. Do que em Portugal. E Agora, se para quer pedir, cooperar, esse nível para para pedir ser o seu assim. repatriamento, ainda que o titular dessa fortuna não consiga justificar a sua proveniência lícita, o problema é entre o titular dessa fortuna e o país de domiciliação. Sim, porque eles o tinham um Estado exemplo- angolano tem que provar em como foi lesado. Pois, eles se não queriam que consegue se usasse o provar em exemplo como do foi lesado, futebol. não tem legitimidade para requerer o seu repatriamento. Tem que provar que a proveniência daquela riqueza é ilícita e levar aquilo à apreciação das autoridades do país de domicílio. Sim, o caso Do ficou país- encracado com Sim. a questão de São Vicente, das três A's. Não, mas das permitam, três áreas. houve a questão, por exemplo, de Joseph Blatter, né, da questão do futebol, e era suposto que o processo fosse o mesmo em termos de processamento, não é, legal, porque Miami foi a passagem de muitos milhares de dólares, sobretudo no Mundial do Brasil, e que isso pesou também para aquela equipa da FIFA, que na altura fazia a gestão. Então, era essa a intenção de que, por via daquele corredor, se pudesse repartir esses capitais, e, portanto, não ficou Mas claro. uma Os coisa, norte-americanos doutor disseram que Olívio, isso não é bem assim. Os dólares são americanos, mas isso não é bem assim. Então, Portanto, repare, doutor Olívio, Sim. se nós estamos, as divisas saem em Angola por via de um circuito oficial. É o BNA quem tem a competência de proceder a essas transferências. Se está-se a alegar que são valores repatriados indevidamente, quem no Banco Nacional de Angola foi responsabilizado Tudo começou para aí. por executar uma Tá vendo? transferência Vamos só voltar, ilícita? vamos só voltar. Mas é Vamos só- preciso ver Ele que só um Angola bocadinho. também praticamente chegou aos olhos dos Estados Unidos ser visto como um Estado pária. Não te esqueças que muitos dos dólares daquelas séries e que não sei o que foram detectados na mão do Daesh. Nós estamos ainda neste momento ainda a atravessar há um esta- processo, sim. Vamos só voltar aqui, vamos só regressar aqui na questão da Constituição. O ponto que eu levantava era apenas só da tramitação processual, Sim. que a complexidade desse processo é tão grande que nós não nos preparamos suficientemente bem e saímos logo a disparar para o Exatamente. termo. Só para voltar aqui na Constituição, aqui como o José, que é o jurista, o processo de revisão da Constituição, se não se efetivar antes de 2022, não periga de nenhuma forma a realização das eleições, pois não? Só duas normas mexem de alguma forma. Uma com as eleições autárquicas e a outra com as eleições gerais, na medida em que se pretende clarificar as competências da CNE. É pretensão dessa proposta de lei que algumas competências que atualmente estão com o MAT passem para a CNE. Que a CNE passa a fazer a gestão integral da preparação e realização das eleições. Mas não se pode dizer que não sou ignorante em termos jurídicos. Não se pode dizer que as eleições acontecem, né? O processo continua até depois de 2022. Acontece nas leis vigentes. Ou seja, o processo de reforma não suspende o que está vigente, pois não? Não, mas é sempre uma condicionante em potência, porque imagine que a Constituição seja aprovada 3 meses antes da data prevista. Da data prevista. Depois tem que haver o processo de adequação, de conformação de toda a legislação. Mas espera aí, a Constituinte não altera. Não a Constituinte. Não.
Nesse Não, caso, estava- sim, e- não e- altera a realização do Não, plano de e repare, por Essa exemplo, parte é muito estava- importante. Sim. Politicamente é extremamente relevante. Absolutamente. 3 meses É ali antes. onde vem o debate da anulação da relação de eleições. Sim, há esse risco. Sim. Porque se a Constituinte, esta aqui, a extraordinária, né, introduzir normas que inconstitucionalizam Absolutamente, o sim. pacote legislativo em vigor, ele terá que ser conformado. E a conformação, nós sabemos como é que é o debate Mas político na como fica a Assembleia. retroatividade de que a lei vigente não altera o passado, é isso? Depende, só aquelas referentes a direitos, liberdades e garantias fundamentais. Por Aqui exemplo, não- na questão não. da nacionalidade. A Se questão, se adequar aqui, vai impedir, por exemplo, não, da nacionalidade não, da questão relacionada com a do Abel, digamos. Impedimento. Eu vi isso no teu Facebook, impedimento o deputado que suspenso, suspendeu seu mandato, não por pode exemplo, candidatar-se. se conformar isso legalmente, impede o indivíduo de se candidatar em 2022? é esse perigo que há. Por isso, aqui, visto assim, poderá não condicionar. É exatamente a Poderá não subtilidade que está. condicionar. Não, mas agora mas outras coisas. Mas a lei de princípio dispõe para casos futuros, não de forma retroativa. Absolutamente. Depende do objeto de regulação da norma. Há aqueles casos que não permite retrocesso, mas outros casos que permitem retrocesso. Tem efeitos até lá para trás. Se alguma norma for inconstitucional na comparação com o produto final dessa revisão, ela terá que ser revista. Então, há sempre esse perigo subjacente. Se essa discussão dos 48 pontos levar mais de um ano, por exemplo, Sim, porque mais de um o tal ano. debate amplo que se pretende Exatamente. é um debate de 2, 3 anos. A Constituição da República levou 12 anos a ser discutida. Está Não, 11 anos de por isso, aprovação. de certa Portanto, forma, por isso é numa que revisão há, pontual, acho- vai- por isso é que há- há Sim. sempre este risco. Pois. Mas o que é que acontece? Como sabe, a Constituição, como diz os constitucionalistas, também é um livro político. É mais político do que legal até, O jogo sim. político também pode ser instrumentalizado a partir daqui. Vamos arrastar essa discussão de modo a evitar que hajam eleições de 2022. Porque depois a gente aprova a Constituição, depois uma série de normas se tornam incompatíveis à versão final, depois surge o processo de adequação, de conformação da lei ordinária à nova realidade constitucional. Isso leva também o seu tempo. Há sempre o risco político de não haver eleições em 2022. Mas é dado praticamente, já é praticamente um dado adquirido que as eleições autárquicas não vão ter lugar. Não, mas aqui... Mas Estão falando de eleições gerais. Tá bem, gerais, mas não, mas é o grande problema, as gerais, pronto. Mas é preciso ver. Condicionar as gerais é uma pronto, coisa tá grave. bem, tá Muito bem, tá grave, bem, mas claro. tá bem. É Não uma havendo agenda, as gerais, não, mas não comunicacional. havendo as gerais, não convém perder de vista que preocupa seriamente o MPLA neste momento são as eleições autárquicas, porque as autárquicas são reflexo daquilo que serão as gerais. Se eles tiverem, Por isso é que se armadilhou a proposta Pois, do número porque se eles não 2 tiverem, se eles não tiverem. Ele não precisa chegar até para impedir as gerais, as autárquicas. O facto do MPLA Não, ter não, não, congresso mas é que tu não vais ter em margem de dezembro. manobra. Por exemplo, Sim. se tu tiveres, por exemplo, recebes um cartão amarelo nas eleições autárquicas, é sinal de que vai receber um vermelho na Mas Não, mas Porque as autárquicas vai ter congresso em dezembro. as autárquicas não Não vai acontecer. acontecerão Vai ter nunca congresso em dezembro. antes de 2022. Não Sim, não vai vão acontecer. vão acontecer. Não vai acontecer. Não Mas vai. para ter Então, congresso em dezembro, politicamente não nenhum vai partido acontecer. vai a um pleito de dimensão que nunca se fez, que são as autárquicas, sem antes realizar um congresso. Porque é do congresso onde vai emanar estratégias para gerir as eleições autárquicas, no caso Sim, específico. mas estamos aqui a dizer, Elídio, não, o problema das autarquias já é certo que em princípio Sim, elas em não, princípio, elas não vão acontecer. é um dado quase característico. Sim, politicamente certo. Agora o grave, Infelizmente. e o Mas eu grave, realcei aqui a importância das autarquias. Porquê? Porque as autarquias são praticamente serão reflexo daquilo que será Por isso é que uma não- antecâmara do que serão as talvez por eleições isso que não gerais. aconteceram Porque o ano também não se vai passado. apresentar. Se o MPLA perder, por exemplo, grande margem nas autarquias, não vai ter como forma de justificar uma maioria absoluta, uma Exatamente. maioria qualificada. Não é? Não vai ter forma.
Porque, quer dizer, o eleitorado, se te dá um cartão amarelo, isso significa que na próxima te vai dar um vermelho. Sim, mas em termos daquilo que é a experiência de outros países, não há essa relação, não é? Não há essa relação entre resultado das eleições autárquicas e gerais. Não há essa relação. Isto é, o munícipe, não é? E acontece, às vezes acontece. Eu sou munícipe de Luanda. O que acontece? Porque as eleições autárquicas são personalizadas nos candidatos. Eu sou munícipe de Luanda. O MPLA, o candidato é o Lídio Manuel. Tá bem? A UNITA é o José. Eu sou do MPLA, por exemplo. Mas não vou com a cara do Lídio. Eu acho que o Lídio é incompetente. O José é competente. Eu posso mudar no José. Mas no mês seguinte, nas eleições gerais, eu posso votar no partido. Mas não há uma relação. Só estou a dizer que não há uma relação direta, não é? Não há uma relação direta, mas é um indicador. É sempre um indicador. É sempre um indicador. Por quê? Porque tu vais perder. Quem é poder? Ele perde o poder na horizontal. As autarquias é uma forma de perder o poder na horizontal. Na horizontal, sim. E depois, este que tu pode dar a projetar, como é que será se vais perder o poder também na vertical? Porque, vamos lá ver, tu nunca vais, por exemplo, ganhas por uma maioria absoluta, uma maioria qualificada, não é? Quando apanhaste aqui uma porrada nas autarquias. Algo não funciona. Não, mas também os exemplos estão a vir, por exemplo, das autarquias da África do Sul. Foi da Namíbia recentemente. Pronto, não vão fazer com que o MPLA que seja o mestre da gestão. Repara uma coisa, que nós em Angola temos uma característica. Nas eleições autárquicas, supostamente, pessoas singulares com um grupo de cidadãos podem se candidatar. Isto é, por que essa relação direta é difícil de acontecer no nosso contexto? Nós poderemos ter bons candidatos locais, apartidários. Sim, de facto. E estes ganharem eleições. Sim, porque... Só que estes candidatos apartidários não contam para as eleições gerais. Ou seja, a lógica das eleições gerais é distinta da lógica das eleições autárquicas. Tipo, nas autarquias, nós poderemos ter, em princípios, independentes. Não, de fato, há aqui duas coisas. As eleições autárquicas prejudicam, nesse momento em Angola, qualquer partido. Qualquer. Por causa da questão das elites locais. E os grupos estão tão organizados, estão fartos da má governação central, e que vão de imediato criar estruturas locais para avançar. É aquela que lhe disse, as eleições autárquicas é horizontalização do poder, com quebras frequentes. Sim. E logo que isso, os partidos perdem influência na localidade. E, portanto, ali não há hipótese. Há cada vez mais descrença nos partidos políticos. Quem está no poder e tem a imagem de Claro, naturalmente. É o principal perdedor. Uma expectativa, não é, do novo. Claro. Sim, mas voltando agora o Olívio traz aqui uma questão que é preciso refletir. Hoje há muitos estudos que apontam um desgaste da democracia e um desgaste na crença dos partidos políticos. Absolutamente. Estão em crise. O cidadão não está só zangado com quem está a governar, também está zangado com a inércia e a incompetência de tentar fazer oposição. Mas nós não temos uma sociedade civil, é preciso ver que a nossa sociedade... Portanto, isto porquê? Porque a questão de ser cidadão surgiu depois da questão política. Por menos a nossa sociedade é altamente partidarizada. Nós não temos uma sociedade. O Olívio fala do surgimento das elites locais. As elites locais já estão até organizadas. Certo. Só estão para o tiro de largada. Sim. Isso é uma verdade que eu vos aconselho a começar já a estudar. Já estão até organizados, só para o tiro de largada. Por isso que os partidos estão agora a descer para o local, a procura de espaço. Quem, por exemplo, vai visitar os municípios de peso, como em Luanda, por exemplo, Viana, Cacoaco, Kazenga, por exemplo, eles já estão organizados, só estão a partir de largada, os partidos já estão a fazer, já estão a namorar lá, porque sabem que aqueles grupos têm a estrutura para chegar ao poder. Já há grupos em Angola organizados que querem ter poder político local. Estamos a falar, por exemplo, o movimento jovem pelas autarquias. Esses não querem minimamente participar no ativismo, querem ser poder local. E não é uma coisa só de Luanda. É uma coisa das principais capitais do país. Portanto, isto é um fenômeno. Sim, é um fenômeno. Voltando à conversa de 2022, então, nesse caso, doutor, era politicamente, né? Era imprescindível. Eu não sei se o doutor Aldão lhe foi perguntado acerca disso ou não. Ou seja, era conveniente, não é?
que o poder político incumbente nos dissesse que as eleições gerais não estarão em causa, né? Ele pelo menos disse, ele deu garantia nesse sentido, disse que não há... que não estarão em causa, mas conhecemos também como é que a coisa funciona, né? Uma coisa é a retórica e a outra coisa é a realidade. É uma forma de transferir a responsabilidade ao Parlamento. É que não depende de nós, depende do jogo político no Parlamento. É uma fuga para frente. Sim, o Presidente da República vai fazer aquilo que o Parlamento decidir. Como aconteceu com as autarquias. Sim, exatamente. Sempre Jogo assim. de empurra. Sim, em 2011 o ex-presidente da República disse exatamente a mesma coisa. Não é minha competência propor o pacote legislativo autárquico. Isto é com os deputados. E todo mundo sabia que os deputados, maioritariamente, respondiam politicamente a ele. Então, o doutor Adão Almeida pode dar-nos a garantia de que as eleições estão salvaguardadas, mas nós sabemos que o presidente João Lourenço tem o controle político do Parlamento, e o Parlamento funciona segundo as suas instruções. Só comando. Sim, do ponto de vista do exercício do seu poder enquanto titular do Poder Executivo, as eleições autárquicas forem um inconveniente, ele vai instruir o Parlamento no sentido de arrastar a discussão. E já se sabe que o principal ponto de fratura com a oposição é a noção do gradualismo. Estrategicamente, propõe-se a revogação do número 1 do artigo 242. Mas o número 2 está lá. No número 2, altera-se a redação, está lá o espírito do princípio. E o doutor Adão de Almeida, na conferência de imprensa, ele foi muito pontual. Não, o princípio do gradualismo foi retirado. Agora tudo vai depender do entendimento, do jogo político do parlamento, com os parlamentares. Ou a oposição faz cedência naquilo que vai ser a perspectiva política do MPLA em relação à implementação das eleições autárquicas, caso as quer, ou vai dar numa discussão que nunca mais acaba e não teremos eleições autárquicas em 2022. Então, são 40 pontos só para fazer muito volume, para levar muito tempo para discussão, porque no substancial não trazem nada de novo. Falou-se na clarificação do poder, na relação de poder entre o Presidente da República, a Assembleia Nacional e versus os tribunais. Analisando a proposta de lei da alteração, ela não traz nada. Ali uma pequena clarificação, uma permissão do Parlamento poder ouvir... Houve aquela questão da responsabilidade política, né? Que é muita confusão. Muita confusão. Sim, mas eles nunca serão... O regime, o sistema de governo presidencialista, nenhum sistema de governo do mundo exime a responsabilidade política. Ela é sempre presente. É da ciência política, o direito constitucional adotou a responsabilidade política. Como é que alguém que gera o dinheiro do país não responde politicamente? Pode até não responder, juridicamente, mas tem que haver consequências políticas. Dos países vemos. A Dilma do Brasil, podemos discutir se foi não justo, mas a Dilma do Brasil foi o impeachment. O argumento foi político. É a gestão de políticas públicas. Além do nível do presidente da República, essa responsabilidade política pode cair até a nível do governador provincial, do ministro, onde o ministro vê-se forçado a pedir a sua própria demissão. Uma forma de responsabilidade política. É chamado em audição no Parlamento, fica provado que há responsabilidade política sobre determinado ato, ele tem que ter a amabilidade de pedir a sua própria demissão. Agora, há outros níveis de responsabilidade política que têm uma componente jurídica anexada, como é a possibilidade do Parlamento ser transformado num tribunal presidido pelo presidente do Tribunal Constitucional, se for no nosso caso concreto, em que se discute algumas decisões mal tomadas pelo poder político que lesaram o Estado e que a consequência política pode ser a demissão, a sua demissão, a sua destituição. Então, a lei, ou seja, essa tendência é para esvaziar um possível impeachment, se é que nós temos isso consagrado. Mas aqui há uma outra coisa, por exemplo, há uma outra questão aqui que eu também, ainda no quadro disto, né, das tais reformas que eles procuram introduzir, não é? Na questão de o presidente que estiver num governo de gestão,
para não deixar amarrado, portanto, o seu sucessor, né, o seu eventual sucessor, como aconteceu com o presidente José Eduardo Santos, não é? Pronto, mas aqui um aspecto muito importante que eu acho que foi e que não foi discutido e que seria importante durante as campanhas eleitorais. As inaugurações. Não. Nós não temos, por exemplo, tal tribunal eleitoral, mas há coisas, sim, as obras públicas deveriam ser suspensas. Há outro aspecto muito importante e que não poderia ser negligenciado, é, por exemplo, o uso dos meios do Estado usado por... Não, mas... Quer dizer, isso é um debate da Revolução da América. Isso é claramente legal. Isso é legal. Sim, a Revolução da América, o debate é esse. Ele, enquanto Presidente da República, está a concorrer à sua sucessão. Mas há um período de vacatura. Está a concorrer à sua própria sucessão. Ele não deixa de ser Presidente da República. Sim, mas há um período de vacatura. Fica de das mordomia e dos luxos inerentes ao cargo. Não, mas a questão mais é sobre a segurança. Inerente ao cargo. Os Estados Unidos o debate sobre a segurança, por exemplo, o avião presidencial, os meios de segurança presidencial, como é que fica esse debate? Nós, por exemplo, vimos em Angola, no presidente Eduardo Santos, o jornalista não digo, mas o presidente Eduardo Santos, na altura, a desfilar pelo país com meios públicos, em sede de campanha eleitoral. Era o GP que o garantia a segurança. Sim. Logo tem que haver uma estrutura. Sim, naquele contexto também estamos num contexto de partido de Estado, né? Pois, mas você assume a democracia, o partido do Estado, Mas o partido da mas democracia. Sim, claro! Ele está em vantagem. Olívio, a questão que se coloca é, ele em campanha perde os privilégios de Presidente da República. Esse é o debate. Perde a proteção inerente à Presidente da República. Segurança não. Está bem. Não. Mas não vai fazer, tu tiveste, por exemplo, presidente. ainda não me lembro, quando foi naquele contencioso que se criou em torno da Susana Inglês, Sim. à frente da CNE, o presidente foi nas vestes de chefe de Estado, foi o Mochico, não é? E depois foi fazer uma campanha do seu próprio partido, quer dizer, saiu que fosse numa missão de Estado, mas que foi para lá para fazer uma campanha do seu próprio partido. E como é que se justifica? Portanto, havia o tal contencioso, não é, da permanência da Susana Inglês à frente da CNE, e eles recebem audiência a própria Susana Inglês, como se estivesse a legitimar. E serviu, aquilo só serviu, chegou-se à conclusão, só foi para queimar tempo, justamente para distrair a própria oposição. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, estava, quando você é considerado candidato, sucessão 2, portanto, és o candidato à sua sucessão, és o candidato à sucessão, à substituição, tens acesso a dossiês da secreta, porque você pode ser Presidente da República. Sim. Por causa do período de transição em que você não é completamente desconhecedor da matéria. Um exemplo, entre Eduardo Santos e João Lourenço, a passação de pastas durou 30 minutos. Do indivíduo fez 38 anos. Para um vai fazer primeiro 10 anos. É muito formal, não é? Pô, mas esses estão completamente desavindos. Discute-se o quê? Essa questão do Congo Democrático é uma questão séria. Em que Angola tem uma grande influência política, militar. Mas tem a ver, Okay? doutor Sim, Olívio, sim. repara, a transição de pastas é um processo muito complexo. Trouxe o exemplo dos Estados Unidos da América. A eleição acontece em novembro e a transição demora novembro, dezembro e até janeiro. Absolutamente. Tem que haver um processo de integração, de conhecimento dos, Mas antes, dos quando você já é oficializado de candidato, já tens acesso a dossiês até de secretas. Depende. De inteligência. Vamos avançar um Porque você bocadinho. pode ser o presidente. O que não estiver classificado. Claro, se mas não você pode estiver ser o presidente. classificado. Estamos agora a chegar no fim, só avançar um bocadinho sobre a questão da conferência, como são temas muito relacionados. O que eu quero aqui ter a vossa opinião, não é? Da sensação, não é? De que, apesar de tudo, não é? Os três partidos, a casa, para já não é partido, não é? Pelo menos os três líderes, não é? Da sensação que ainda não está bem definido, não é? O que é que realmente pretende, né? O que é que vai sair, daí, né? Quando perguntaram ao Abel e não sei o que, quem seria a haver coligação, quem seria o cabeça da lista, preferi que logo se vê, será o que tiver melhores condições. Quando se perguntou ao Adalberto o que é que vão fazer, qual é a estratégia, disse que é segredo. Qual é a vossa percepção? A minha percepção é que parece que eles, os três, ou estão em processo de negociação, ou de acertos. Parece que ainda não se sabe muito bem
o que é que realmente aquilo sairá daí ou não, Ilídio? Não, do meu ponto de vista, está mais O que é que claro. acha que sairá daí? Quem está em maior força, numa situação de força, é o Adalberto da Costa Júnior. É natural que eles também não abriram suficientemente o jogo, porque também é uma campanha no sentido, não convém perder de vista que o próprio partido, o arquirrival, não é, está tentando alimentar, passar a mensagem de que eles são desavindos. E é natural que eles têm que passar, e tanto mais que houve uma expressão que foi, de certo modo, que o Chivuco Vuco utilizou, diz eu e o meu irmão Adalberto, e que nós, portanto, vamos enterrar os nossos egos E pequenos interesses. ele também acredita que ele no íntimo sabe que não está numa posição de força, não é? Que ele está numa situação, portanto, ele está a navegar neste momento e é muito provável que caia, portanto, no bloco democrático. Isto implica dizer que ele reconhece que neste momento o Adalberto Costa Júnior está, portanto, numa posição melhor, está numa posição mais confortável e que pode ser ele a conduzir. Eu acredito que também eles já tomaram consciência, porque muitas das vezes a oposição só toma consciência do seu lugar depois de apanhar muitas porradas, né? Eles já apanharam muitas porradas, já identificaram que têm um adversário comum, que neste caso é o MPLA, e que só unidos, não é? Porque depois eles também vivem, o problema não é só eles não só têm como adversário o MPLA, tem a outra dita oposição que também faz o jogo do MPLA. Tanto mais é preciso ver que eles apartaram, não é? Sim, portanto, PRS. os outros todos sabem que são... Aliás, o líder PRS veio dizer que estava meio desiludido porque não foi convidado, né? Também eles sabem que é o PRS, também conhecem muito bem como é que a casa é e estas coisas todas. Quer dizer, eles estão perfeitamente conscientes de que não convém contar com os outros porque acabam por fazer o jogo do poder político. Mas aparentemente o MPLA passa uma ideia de que ele está numa posição fragilizada, mas o que é facto, portanto, esse triunvirato quando se junta, portanto, cria uma série... Cria um celeumas. Cria, para o MPLA não está ainda, portanto... Está perfeitamente consciente, agora já está, e nem é preciso ir longe, ainda tivemos, por exemplo, o caso da exoneração agora do governador de Benguela, não é? Pois. Embora é natural que no discurso oficial eles não façam nenhum link com a emergência do Sapinhala, que foi para aqueles lados, mas é praticamente indesmentível, né? Do ponto de vista de timing até. gratuitos, E a questão não é? também do hospital. Aquela questão do hospital que supostamente... Sim. Quer dizer, não está numa posição... Quem está a governar e com os anos que já leva o MPLA está numa situação de desgaste de imagem. Não é? Depois é um partido que está mesmo bastante dividido por dentro. São notórios, é aquilo que o próprio Justino Pinto de Andrade disse, que a luta é entre marimbondos. Portanto, aquilo foi mais ou menos uma resposta quando se procurou generalizar a corrupção, né? Não sei se estão recordados que o presidente João Lourenço em tempos teve um discurso em que diz que a corrupção, portanto, não era uma coisa exclusiva do MPLA, mas que existia em todos os partidos, né? Ele quis passar a mensagem, não, esse é um problema vosso e que vocês têm que resolver. Nós estamos mais preocupados com os problemas da nação. Portanto, nós queremos, portanto, colocar o MPLA na oposição, porque não é fácil, né? Porque não é fácil, em boa verdade, o MPLA não é que seja assim um partido tão forte, né? Mas tem a máquina toda na mão, né? E tem o Estado, até aquilo que eu chamo as tais canadianas eleitorais, né? Tem a seu favor a Comissão Nacional Eleitoral, tem aqueles espanhóis da Indra, tem os tugas do Sinfic, tem a imprensa pública, tem uma série de elementos com que podem jogar, não é? E então, eles estão perfeitamente conscientes que é um adversário forte de ser derrotado, e então acredito que eles tenham enterrado os seus egos. Mas eu não acho que... Também há muito empolamento disso, que o Abel Chivuco é uma pessoa ambiciosa, que simplesmente lhe interessa a liderança. Mas ele também está perfeitamente consciente que ele tem que baixar um bocadito os seus egos. Doutor José, o que acha que virá daí? Olha, o Lido Manuel disse uma questão que é preciso prestar muita atenção. A oposição provavelmente deu-se conta que já apanhou muita pancada no passado, e parte dessa pancada é porque tinha os egos muito inchados. Tomamos conhecimento de alguns acertos feitos e que na última da hora alguns decidiram desfazer os acertos.
Abel Chivucovuco tem poucas possibilidades de transformar o Prajá num projeto político, então, mas ele precisa continuar a aparecer. É provável que, se a mídia que está a publicar tiver certa, que em junho possivelmente ele vai liderar o Bloco Democrático, ou provavelmente será o cabeça de lista do Bloco Democrático. O Bloco Democrático também precisa de um político da dimensão do Abel Chivucovuco, para dar alguma vida àquele projeto político. A experiência que tem é a da Casa C. O nosso grande problema é o ego resultante do contexto histórico. A UNITA não se vai envergar a ninguém. Ela acredita que tem um eleitorado próprio, tem história própria e tem que defender isso a todo custo. Se algum partido político pretender juntar-se à UNITA, terá que assumir uma posição de subalternização. Eu não sei se as palavras do Abel Chivucovuco, no sentido de que vamos encolher um pouco os nossos egos, eu aqui, o nosso irmão, talvez fosse aqui um recado indireto que estivesse a enviar, mas a UNITA tem esse defeito. Ela é refém da sua própria história. Acredita-se que está sendo um partido grande, e é um partido grande, e que não precisa de juntar-se absolutamente ninguém, porque ela pode ir à luta sozinha contra o MPLA. Então, será primeiro necessário desmontar esta retórica da grandeza histórica e perceber que, enquanto líder da oposição, tem que ter um papel conciliador, congregador, sem perder de vista essa posição de liderança. Foi mal não ter chamado o PRS. Enquanto líder da oposição, deve assumir essa posição congregadora, deve ter chamado todos. Chamou quem? Abel Chivucovuco, que é um indivíduo que por si só tem capital político, teve os desastres que teve na Casa C, mas tem muito capital político. Qualquer partido político em Angola quer ter um indivíduo como Abel Chivucovuco. Então, para dizer que a oposição, a essa altura, precisa saber primeiro o que é que quer ser em Angola. E é preciso dar a conhecer essa sua pretensão, esse seu querer. Se perguntar a alguém o que é que a UNITA será quando for o governo, vocês não sabem. O que é que a Casa C será quando for o governo, vocês não sabem. Ninguém sabe o que querem de concreto. Eles têm que sair dessa política reativa que atua muito com base nos erros de quem governa, nas falhas de quem governa. Uma política virada para crítica. Então, é preciso que eles se façam conhecer. Se eu for governo, farei isto. Se eu mandar, farei isto. Não se sabe que projetos políticos de concretos têm para o país. Isso retira alguma confiança. Por acaso, há uma entrevista feita de Alberto, que eu achei curioso. Dizia, não, as ideias estão no programa de governo de 2017. Quer dizer, Angola mudou, tanta coisa mudaram, os desafios são outros. Os contextos são completamente diferentes, as urgências são completamente diferentes. Há meninos que tinham 14 anos em 2017, hoje são pais de família, Então, a política em Angola é um pouco feita assim, na base dos erros do MPLA. Se o MPLA não erra, não existem discursos políticos. Se o MPLA faz bem as coisas, não há discursos políticos. Então, a oposição precisa, de facto, saber o que é que ela pretende ser e organizar-se nesse sentido. Porque, enquanto estiver dividida sem um discurso de Estado, o apoio que vai recebendo não é de simpatia, mas é um apoio que resulta do protesto, sim, é um apoio que resulta do descontentamento da população. Se amanhã o custo de vida baixar, a situação ficar mais ou menos resolvida, os descontentes calam-se, quem está triste ri, e aquilo vai se refletir na hora de decidir. Então a oposição tem que se organizar primeiro. Aliás, nós vimos que em 2017, logo após as eleições, 2018, a oposição ficou sem discurso. Quando começa a questão do combate à corrupção, não é? Como a corrupção era uma bandeira da oposição. Exato. João Lourenço encarna essa bandeira. Podemos depois discutir se é realmente, se intimamente o facto assim pretendeu, mas era narrativa. A oposição perde narrativa, ficou aí numa... Mas é preciso ter em linha de conta que os próprios militantes do MPLA ou as pessoas ligadas ao MPLA
quiseram chamar assim os louros, dizendo que o combate à corrupção, tanto foi os louros pertenciam ao MPLA, que havia retirado. Mas portanto, isso faz essa parte do iniciativa. jogo político. Faz parte do jogo político, mas e aí é que está a falta de coerência. Agora que deram conta que o combate à corrupção foi um fiasco, ninguém vem assumir, já ninguém assume. Dizer Mas que a não. política é o melhor lugar para se ser cínico, para se ser falso. É o melhor lugar ali da política. O ponto que eu estava a dizer, José, também já perguntei há dias aqui no programa e também já conversei com o Olívio. É isso, está a ver, Olívio? A pessoa ouve a conversa tripartida, não é? Eu ouvi-a toda, não é? Não há uma proposta, não há uma plataforma política, não é? Tipo, a declaração que é feita é contra a reforma, mas não há dizer assim, nós vamos resolver o problema da pobreza desse jeito. Nós vamos resolver o problema da discriminação do género desse jeito. Nós vamos resolver o problema da petrodependência. Qual é a plataforma política, não é? Olha, senhor politólogo. Deixa primeiro de esclarecer aqui alguma coisa. Eu, neste momento, sou presidente da Comissão Eleitoral Independente, a 4ª Convenção do Bloco Democrático, portanto não vou tecer nenhuma consideração relativamente ao Bloco Democrático. Está à vontade, senhor. E, enfim, quanto a essa questão, de facto, o Alberto Costa Júnior, as estratégias não se revelam, são, portanto, dados confidenciais. Ora, de facto, a nossa oposição ela é um tanto quanto reativa, em certa medida, sobre ações de quem governa. Por quê? A visão autocrática, os partidos autocráticos anulam os exercícios da oposição, em grande medida, e desfalcam o espaço da oposição. Embora a oposição, para ser oposição, deve encontrar aspectos e espaços para se impor como oposição. O facto de, por exemplo, não ser público por via dos espaços convencionais, ou, convencionais ou mais alternativos, das ações da oposição, de facto. Por exemplo, aquele foi uma conversa tripartida. Tinha que merecer um destaque nacional e internacional. Portanto, isso não aconteceu. Quando isso não passa, pouco ou nada nós podemos falar da oposição. Por um lado. Por outro lado, de facto, como se vai resolver os problemas da Angola por via da oposição, ainda são bastante desconhecidos. Agora, se o espaço também é aquele para se passar esse tipo de informação, não sei se são. Agora, claro que a oposição, por exemplo, no caso específico da UNITA, que tem um governo sombra, que é um paralelo daquilo que se faz publicamente. Por exemplo, para a questão do lixo, podiam sair em defesa com um projeto, enfim. Mas também há o risco de quem está no poder aplicar. Mas a questão agora, esse é o risco. Mas isso é uma falsa questão, porque se o governo... Está ali a responsabilidade de Estado. Absolutamente. Não simplesmente que roubem o projeto. Não é só isso. Se o governo rouba um projeto que a UNITA anuncia publicamente, tem um elogio à UNITA. A UNITA ganha. Absolutamente. E em muitos momentos o governo nem para lá faz isso. Em muitos momentos o governo mas nunca omite sempre o autor, né? Claro, agora. Mas agora é preciso ver, assim, aí também aí nessa questão do Olívio também é preciso ter. A mídia pública tem continuado a fazer um papel cada vez pior. Papel não dá mesmo espaço. Inclusive até tivemos essa conferência de imprensa, vi ontem qualquer coisita que saiu na Zimbo. Na TPA acredito que não passou nada. Eu não vi. A Rádio Nacional não transpirou praticamente nada. Eu não consegui ver, mas falei com algumas pessoas, porque não vimos quase que nada, houve uma outra coisinha, assim, alguns flashes. Porque estavam reunidos ali figuras que representam a massa da oposição em Angola. Sim. Os políticos na oposição, se calhar, não é república. Não se pode passar de lado um facto político como aquele. Agora, claro que na visão autocrática... Sim, mas a UNITA tem que jogar com isso, né? Claro, tem que jogar. Mas também a alternância, claro, tem que jogar, absolutamente. Mas também a visão... Contornar. Exato. Tem que ter essa estrutura. E a UNITA não tem essa estrutura. Pelo caminho nós vínhamos conversando e dissemos alguma coisa, que o processo dinâmico social é irreversível. A sociedade evolui de tal maneira que os políticos ainda não perceberam. Infelizmente, não perceberam. todos os políticos, corretos por políticos da oposição em Angola. Repare para a audiência da Camunda News. Imagine 40, 50 projetos como estes.
Hoje, qualquer miúdo tem um telemóvel de botões que tem acesso ao Facebook. Até você esperar que o regime desliga a internet. Como acontece, até esperar que se ligue a internet. Agora, é necessário que, diante dessa situação, desse bloqueio da imprensa convencional, os políticos da oposição procurem formas alternativas de se fazer ouvir. Aquele livro do Maivel Alcides Sacala, Memórias de um Guerrilheiro, e ele diz algo muito interessante, que quando tivessem a oportunidade de falar para a Voz da América ou do canal internacional, diz que o objetivo não era responder a pergunta, era passar a mensagem. Era passar a mensagem. Custa crer que o Monita de Savimbi na mata era mais influente, mais impactante do que o Monita que está aqui na cidade. Mas aquilo também era oposição militar, essa oposição política de facto. E o ambiente político é hostil à UNITA. A UNITA perdeu a guerra e está na zona do conforto. Hoje já não. Claro, ousa dinâmica. Mas a UNITA tem uma forte presença nas redes sociais. Claro, tem. Agora, ganha. Dominar a qualidade da informação que passa nas redes sociais. Sim. Ter ali uma espécie de kamikaze terrorista. Tem muita liderança na UNITA, nas redes sociais, dando espaço a esta informação. Sim, tem que diminuir as vaidades. Tem muita elite nas redes sociais. Certo. E dando espaço à informação de facto. Por exemplo, sei que para esse Frampuís é retratar a viagem toda. Dos aspectos mais importantes. Mas isso depende de uma máquina e do investimento também. Mas também investimento. Mas também precisa ver. O gajo que, por exemplo, for apado no ISA a fazer umas filmagens e não sei o quê, pode ter sérios problemas. Uma máquina fotográfica também. Com telemóvel. Nós ainda aqui, jornalistas, muitas das vezes com identificação, os gajos complicam, não sei o quê. Essa ideia de que se passar as ideias, quem governa rouba. Essa é falsa. Enquanto Barack Obama concorria em 2008, escreveu um livro. As suas ideias estavam escritas. Ia escrevendo. Como é que ele ia resolver a questão da dependência do petróleo do Médio Oriente, enquanto isso impactava na política externa norte-americana, a questão dos subsídios, dos seguros de saúde. Isso não é segredo. Não é segredo nenhum. Você que quer governar tem que se fazer conhecer. As pessoas precisam saber. Se você for o governo, que ideias tem para acabar com a fome em Angola? Mas está bem, mas também isso é verdade, é bem verdade. Mas também vivemos numa sociedade em que praticamente as instituições mataram as instituições. E muitas das vezes essas questões, podes ter um bom projeto, com um projeto de Estado, mas eles, se não tiver aquele cunho partidário, eles matam justamente o projeto só porque vem da oposição. Mas ele já não está a perceber. A UNITA tem que nos dizer o que é que ela pretende fazer. Isso é independente do MPLA, vai gostar ou desgostar, se vão lhe dar espaço, não vão dar espaço. Certo. Independentemente de qualquer situação, quem está a concorrer para governar tem de dizer às pessoas aqui o que pretende fazer. Isso é o básico. Como vai fazer? Isso é básico. E outra questão, nós não devemos esquecer o jogo político internacional nas eleições em Angola. Angola é um país extremamente influente na região. Só se ganha eleições em Angola se os acordos internacionais forem aceitos. Nesse aspecto, forem aceitos. O que é que acontece nesse momento? O único partido que está com força diplomática internacional é o MPLA. Por incrível que pareça, a UNITA perdeu influência internacional. O Zé Samacuva ficou muito tempo a tentar reintegrar o partido, conciliar. Era a transição interna. Era um processo. Esse processo. Adalberto Costa Júnior assume o poder, primeiro teve que enfrentar uma pequena briga interna, uma briga interna, perder tempo em resolver essas questões internas. Não se ganha eleições em Angola se não se fizer acordos lá fora. Olha, querem saber como será feita a gestão do petróleo? Quem vai ficar com o diamante? Quem vai ficar com a madeira? Quem vai ficar com o resto da riqueza? E vemos aqui. O petróleo tem duas linhas, ocidental e chinesa. Sim, os diamantes têm outras duas linhas, Rússia e Europa.
Rússia, Europa, Rússia e Israel. Rússia e Israel. Está tudo muito bem definido. Os grandes interesses estão representados aqui. Vamos apoiar o livro, o que ganhamos contigo? Este é o momento de começar a fazer promessas, Olha, de fazer acordos. incrível Não que se pareça, ganha eleições em Angola se a tua política externa for fraca. Eu às vezes... Desculpa, sim. vimos a posição do Donald Trump em relação às reclamações da oposição em Angola. A posição da embaixada é a posição dele. Ok, houve fraude, tudo bem. Veremos isso no próximo pleito. Se quer ganhar eleições em Angola, faça acordos lá fora, faça promessa, prometa alguma coisa, mas se você não prometer, não tiver acordos internacionais, não vai vencer em Angola, ainda que tiver todas as evidências da fraude eleitoral. Joaquim, não vai vencer vão em Angola. ignorar. O mundo político internacional Tá bem, é mas tão também interessante, acontece, vai montar o- permita-me só, é tão interessante que, por incrível que pareça, a UNITA já teve das melhores diplomacias de África, e talvez do mundo. Quando havia as duas Alemanhas, a UNITA tirava informações de uma, vendia noutra, e vice-versa. Teve a melhor estrutura diplomática, superior ao MPLA. O MPLA quase que não tinha ninguém em Nova York. Você foi falar com o Reagan, então? O presidente Jonas Savimbi, doutor, foi recebido 2 vezes, em plena Guerra Fria, onde presidentes africanos não eram recebidos, ele na condição de beligerante. Portanto, esse dividendo diplomático da UNITA ainda existe, mas não é utilizado. Por quê? Porque o partido perdeu-se, não diria. Estes momentos... Também convém dizer que aquela UNITA diplomática Mas tinha peraí, diamantes. tá bem. Sim, ok. Tinha Claro, diamantes, tinha dinheiro. As amizades continuam. Tinha Os nomes dinheiro, continuam. tinha Quer dizer, dinheiro. nós estamos agora no âmbito do choque direto político. Estamos a combater, estamos no combate com o MPLA. Temos essa proposta e queremos chegar ao poder. E refazer os lobbies. Paul Manafort está no ativo, foi o lobista Donald Trump e foi um dos maiores lobistas do mundo que pôs Savimbi lá dentro do sistema. Isso faz com dinheiro. Tá bem, Portanto, faz com podem dinheiro. utilizar Tá a bem, influência da faz com dinheiro, Europa desculpa. e remeter a UNITA novamente no chão Tá bem, Isso é Olívio, possível agora. Olívio. É preciso acontecer também Está internamente. bem, mas é preciso, Olívio, não Sim. convém perder de vista a Sim. própria hipocrisia do Ocidente. O Sim, Ocidente, de certo não se pode modo, perder de pronto, vista, senhor. o Ocidente, de certo modo, interessa-lhes que se realizem pleitos eleitorais. Fraudulento. Ainda que haja fraudulentos, que lhes interessa é a paz e que os interesses deles não É o sejam dinheiro, tocados. os negócios. A democracia são altos valores para eles. E aqui para eles é a mesma coisa dizer, vocês pretos, desde que não se matem tanto e desde que não ponham... Não, mas não sei- há um ambiente Tá bem. político interno Tá bem, mas é que preciso ver. demanda disso. Porque E que também eles há podem muita aproveitar esse hipocrisia. capital. Os Estados Sim. Unidos, no auge da guerra, já chegaram a entregar à UNITA um orçamento de 100 milhões de dólares anuais. Sim. São os mesmos Estados Unidos que hoje, para tirarem, eu estou a dizer, 1 milhão de dólares para financiar as ONGs, a imprensa livre, Sim. tem sérios problemas. Vão fazê-lo agora, não é? Sim, E eles deram 3 para- milhões de dólares. Sim, sim, reservaram 3 milhões de dólares. Agora vê, para quem ontem financiou 100 milhões de dólares para alimentar a guerra em Angola, para financiar a UNITA teve, vamos lá, os Estados Unidos não entregaram aqueles Stingers, só duas Não, guerrilhas a UNITA no mundo, foi o e eles maior entregaram. grupo de guerrilha com mais apoio na história da humanidade. Teve, Pois, sim. não, isso é inquestionável. Agora é preciso ver que também há hipocrisia e os maninhos também não estão só lá fora, também mesmo aqui dentro, as contas também, não sei, já descongelaram-se, não descongelaram. Também apareceram lá com uma dívidazita e não sei o quê. Quer dizer, eles também estão numa situação Lídio, a UNITA não está difícil. bem. Tem que saber que a difícil. UNITA não está bem. Difícil. E que E depois há outra coisa, depois é o partido não com ajuda, não ajuda Na o combate dança nas direto. danças das transferências, eu até não sei como é que a UNITA ainda existe. Aquilo são vagas, quando a dança de transferências de migrações políticas, agora com marcadas transferências Desde políticas. 92, a UNITA vem perdendo Bem, combates bem, deste tudo bem. Perdemos. Muito obrigado, então, o nosso tempo esgotou. Então, falamos da questão da reforma pontual da Constituição, daquilo que nós podemos aqui perceber. Acho que a questão do risco da não realização das eleições em 2022 provavelmente será o facto político dos mais relevantes. Quanto à questão da conferência, estamos aqui, foi o último tempo da conversa. Vamos ver o que é que a UNITA vai fazer, o que é que o Abel vai fazer, se realmente vai ou não vai cair no Bloco Democrático e como é que isso vai evoluir.
A mim também parece muito difícil que haja uma coligação formal, nesse caso que a UNITA formalmente faça uma coligação, dando a ideia de que sozinha não é capaz de confrontar-se, de defrontar-se o MPLA. É mais provável que façam aí um pacto qualquer entre os três. Mas seja como for, na minha perspectiva, é daquilo também que dizia aqui o Dr. José, julgamos nós que é tempo da UNITA começar a dizer o que é que pretende fazer com esse país se um dia for governo. Há outros factos que nós não podemos cá conversar, mas são questões se calhar da próxima semana. Essa questão do governador da Huila que foi para Benguela, acho que é um facto também importante, porque lembra sempre um estilo de governação que vem de José Eduardo Santos, né, que tira daqui, põe aqui, tira daqui, a pessoa fica um ano, não concretiza o projeto, vai para outra província. Não sei se Luís Nunes será bem aceito em Benguela. Benguela é uma província muito sui generis, não é? Não, mas aqui é uma coisa, mas independentemente... É muito sui generis, tem interesses locais muito bem sólidos, definidos. Queria só um minuto só. Sim, mas sim. aqui é uma coisa que eu acho interessante, independentemente de ser aceito ou não, mas eu acho que há uma espécie já de concorrência política. Esta mudança, portanto, o MPLA coloca um elemento que, portanto, a partida pode dinamizar determinados setores, mas como consequência de uma pressão política. E isso é bom para o próprio desenvolvimento. Exato. Portanto, isto é justamente isto, porque se isto vai implicar que o MPLA aposte numa boa governação, na transparência, no sentido, e os ganhos são para o povo. Não sei se está bem. Portanto, é aquilo que eu sempre defendi. Muitas das vezes as pessoas confundem. Mas esse indivíduo está muito próximo da oposição. Não, eu não sou da oposição, mas interessa-me que haja uma oposição forte. Justamente, porque a democracia só é forte com uma oposição forte e com contrapoderes fortes. Exatamente. Por exemplo, houve uma infeliz, por exemplo, houve na intervenção do Adão da Almeida, que foi muito infeliz a querer comparar o sistema norte-americano com o nosso, que o próprio presidente dos Estados Unidos tem na questão que tem os poderes, que nós aqui não há exagero da nossa parte. Mas os Estados Unidos têm uma grande vantagem, aquilo que nós não temos, são os contrapoderes, portanto, aquilo que limita as nações. E nós aqui não temos um presidente da República, quer dizer, isso até é uma mera formalidade, essa discussão, porque aquilo no Parlamento já está praticamente tudo decidido e eu não acredito que eles vão fazer coisa contrária. Portanto, José, muito obrigado pela tua disponibilidade. Esperamos contar consigo nas próximas edições. Foi bastante útil, agregou valor ao nosso debate. O Livro, como sempre, muito obrigado. Que agradeço um abraço a aos nossos internautas e até a próxima semana.